Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com o Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com o Repeteco às 23 horas. Lembro vocês ainda que estamos pela TV aberta, canal 48.1, pela Vivo, canal 518 e pela Claro, canal 522. Também é muito legal aqui deixar o contato da nossa produção através do WhatsApp 13, 95 550 0001. 13 95 550 0001 para você mandar a sua dica de pauta, sugestão e afins. A gente tem essa intenção de fazer esse talk show regional justamente para trazer pessoas que fazem um pouco aqui da nossa história de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, enfim, da nossa Baixada Santista. E hoje o papo é muito legal mesmo. Já tinha tido contato desse local que a gente vai falar, mas quem está aqui comigo hoje é meu querido Walter Barroso. O Walter é formado em gastronomia e arquitetura e está à frente de um lugar muito legal chamado Urbana Coquetelaria. É um lugar diferenciado aqui em Santos, onde tem uns pratos muito legais de se ver, porque já dá água na boca. Eles fazem uma mistura muito show. Fica aqui na rua Frei Gaspar, número 12, aqui no centro. A gente vai estar falando desse endereço várias vezes, mas eu sei que você está me assistindo com o celular aí do lado. Já segue aí para mim, Urbana Coquetelaria, tudo junto pelo Instagram. Walter, finalmente você veio bater um papo aqui comigo. Quem esteve comigo foi o Rafa. Exato. Rafa fez umas misturas assim legais, uns drink joias e tal. E pelo que eu estava vendo, ambiente, que ontem eu assisti um vídeo e tal, é um lugar muito legal mesmo, é uma sacada sensacional. Começando a contar a tua história lá de trás, você morou em Xangai 6 anos. Foi. Mas você foi lá pelo amor, pela dor, pela arquitetura ou pela comida? Olha, sabia que eu nunca tinha pensado antes em morar em Xangai. Mas muito doido, é muito doido. Mas pela arquitetura, pela história, por toda essa questão cultural da China, eu já tinha pesquisado e tal, mas nunca pensei. Veio um convite para eu integrar um projeto em Xangai de 45 dias, eram quase 2 meses o projeto, que era para fazer de arquitetura, era para reformular um shopping, fazer um retrofit num shopping. Era um shopping pequeno lá. E o arquiteto que me convidou foi o Fernando Brandão, de São Paulo, e o que aconteceu foi, eu fui lá encher o saco dele várias vezes, falei, pô, não tem uma vaga? Sim. Aí ele falou, pô, aparece lá, vamos fazer esse projeto junto. Falei, vamos. Fui para lá, fiquei 45, 50 dias, a gente finalizou o projeto, e nesse meio tempo o escritório do lado quis me contratar, e na hora eu falei, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Para fazer o quê? Na verdade, esse escritório, ele não era de arquitetura, ele era de design de produto. Porque eu trabalhava com design de mobiliário. Eu cheguei aqui em Santos a lançar algumas poltronas, umas cadeiras, uma coisa assim aqui em Santos. Você é de Santos? Sou de Santos, nascido e criado em Santos. E aí, esse escritório tinha visto projetos meus, de design de produto, e me resolveu contratar alguém para o escritório. Eles estavam contratando, a minha sorte foi essa. Exatamente. E a outra sorte foi que o dono do escritório, que morava na Bélgica, estava lá no período que eles estavam fazendo a entrevista. Tá no dia certo, no local certo, não tinha jeito. É isso aí. Foi um destino, tudo junto. É isso aí. Conversei com o pessoal, resolveram me contratar, aí que eu voltei para o Brasil, isso foi final de 2017, novembro, dezembro. Em 2018, dia 28 de fevereiro, 2 de março, nesse período, eu cheguei em Xangai para iniciar esse trabalho. E passou a pandemia na China. E passei a pandemia na China. Todo mundo fugindo, você foi... De 18 a 24 eu fiquei na China e voltei para o Brasil uma vez só. Meu Deus. Por causa da pandemia. Exatamente. Mas foi uma experiência que eu acho que assim, todo mundo que puder ir visitar eu também deve acho ir. Sensacional. Você já foi, você falou. Já fui. É uma experiência assim inigualável. E nesse tempo todo que a gente ficou lá, a gente, quando voltou para o Brasil uma vez, e no final de 2023, que voltou a segunda, que foi a última vez que chegamos e falou, não, temos que voltar para cá, 4 anos sem vir. A gente estava percebendo essa falta de um lugar que não só fosse um lugar que tivesse coisas diferentes para a gente provar, porque lá a gente sempre fazia, tinha isso, Sim. E que fosse um lugar acolhedor, fosse um lugar que cosmopolita, que fosse moderno, que trouxesse essa modernidade também, que eu acho que Santos merece lugares que ousem. E o centro histórico de Santos é muito legal, né, cara? A gente que é santista, assim, eu acho o Santos show.
E quando eu vejo alguém tirar foto em Santos, eu acho tão legal. Quer dizer, o cartão postal do cara é onde eu nasci. Eu acho muito legal, assim. Então, esse papo de vir para Santos. E o centro, o centro é fantástico. A gente, às vezes, fica pensando como é que esse centro poderia ser mais revitalizado, tal. Mas o teu espaço, Frei Gaspar, no início, número 12, e aí você fez uma coquetelaria autoral. Exato. Você e a... Larissa, exatamente. Ela faz o quê? Também dá? Larissa é totalmente administrativa, ela faz a parte administrativa, ela faz a parte de RH, gestão de pessoas, e na verdade, como são só dois, a gente acaba fazendo tudo um pouco. Né? Tudo um pouco. Então eu faço um pouco de gestão de pessoas, eu também junto com ela, a gente vê as contas, vê o administrativo, ela às vezes fica lá verificando, como a gente pode melhorar alguma coisa no bar, alguma receita, alguma coisa, e eu também. Então a gente separa ao mesmo tempo os trabalhos. Mas é tudo junto. É isso aí. Mas a gente está lá, observa tudo, né? Funciona de quarta a quinta-feira, das 18 às 23, e sexta e sábado, das 18 a 1 hora. Exatamente. E não tem só a parte de coquetelaria, que é muito legal, é uma mistura que é feita, mas a parte de comidinha é muito legal, né, cara? Eu vi lá um pão de cará. Me explica o que é aquilo, com pernil e camarão. Exato. A gente pegou essa inspiração do Surf and Turf, que é uma receita super famosa, assim, americana e tal, que é onde você tem uma carne de pernil e um fruto do mar, né? Sim. Que normalmente é um camarão. A gente englobou o pão de cará, né, que é bem da região, e esse pão que a gente não, a gente não faz, a gente compra no fornecedor, que aliás é a Revo, que é um fornecedor melhores pães de Santos. Eles e o Garni são os melhores pães de Santos, e ele é de cará, de verdade. É de cará mesmo. É de cará mesmo, então não é um pão de leite. Exato, porque normalmente a gente compra pão de leite. Né? Exatamente. Esse é de cará, e a gente fez questão de manter ele assim, por ser Santos, né? E ele vai com um pernil que é esse mesmo. Olha que esse maravilha, mesmo que vocês estão cara. vendo. Eu ele vou vai lá, mas eu vou direto, já vou marcar, eu vou lá, porque... Pode deixar. Só de olhar, dá uma vontade com pão com camarão, mas será que fica bom? E fica. E aí você começa a ver, eu sei que no dia 30 de abril você lançou um cardápio novo, né? O saber... O sabor do saber. Exato. Me fala mais o que é esse cardápio. Primeiro que assim, o sabor do saber é um título, às vezes é pretensioso, né? Sim, o sabor do saber, mas vem da pesquisa. O sabor do saber é basicamente falar sobre o Brasil em si como um todo, e a pesquisa que o bar e a cozinha, o Rafa Souza, que é nosso chefe de bar, e a Vitória Diene, que é nosso chefe de cozinha, fizeram no Brasil em si, regiões brasileiras. Nosso cardápio ele começa com o Brasil de origem, então todos os coquetéis eles são em nomes de origem com ingredientes de origem. Né? Exato, então a gente tem cará-piaré, a gente tem piratininga, que é de tem todos... maracaiá, por exemplo. Esse é o cará-piaré, que ele é um drink que vai... Esse é o piratininga. Ele é uma releitura de um dry martini, por exemplo. E eles todos têm ingredientes super brasileiros e destilados brasileiros. Então as vodkas são todos de pequenos produtores brasileiros. Que foi aquela moça que veio aqui que trouxe para mim. O pessoal da Companhia dos Fermentados. Isso o pessoal da Jambuzeira. É sensacional aquilo, né, cara? São pequenos produtores. Isso. E assim, aquele negócio do metanol quando teve, isso não existe nesses pequenos produtores. Exatamente. Não existe. São todos... A gente recebe semanalmente o lote deles. Então a gente faz com 100% brasileiro. Mas que coisa interessante, você juntou o cara que faz o pão de cará. É claro. É muito legal. A pegada é sensacional, cara. Porque assim, a gente sabe que às vezes produzir tudo é muito difícil. Lógico. Ainda mais pães, por exemplo. Lógico. Então a gente olha para os fornecedores de Santos que tem o melhor pão, vamos atrás. E lá o pão é fantástico. Você falou que já comecei a dar uma viajada que eu já fui lá. É então, muito legal. São lugares em Santos que são... O resto você faz lá? Carne, o resto tudo é feito tudo lá. Tudo. Aquele pastelzinho, como é o pastel de angu. Deve aparecer por aí que chama Não Tem Caroço Nesse Angu. Esse aí, ó. Ele mesmo. Isso aí. Ele é feito tudo lá, tá? Essa massa de fubá é uma massa de fubá. Como é um pastel de angu, ele é frito. Frito. Tá. Ele é uma massa de fubá e ela é recheada de carne louca. Só de olhar já dá um negócio. E aí ele vai com uma pimenta da casa, que a gente faz na casa, a gente fermenta essa pimenta na casa, faz na casa. Muito legal. E um vinagrete, tudo feito lá. Autoral. Exatamente. Mesmo, até num prato que chama carne de aguatirica, que não tem a imagem aí, que eu não mandei. Eu vi isso.
Eu li A isso. carne de jaguatirica, basicamente, é uma brincadeira da carne de onça, a famosa carne de onça, que tem em São Paulo, tem em outras regiões. E a gente põe um vinagrete nela e uma mostarda fermentada na casa. Então a gente fermenta a mostarda na casa. Com os grãos da mostarda? Com os grãos da mostarda. Então a gente tenta fazer... Eu acho que o nosso cardápio nosso cardápio é 90% feito na casa. 90%. O que a gente não pode fazer, que são às vezes os pães, por causa da estrutura, lógico. Ou talvez, por exemplo, uma linguiça específica, mas de resto a gente tenta ao máximo. Tudo é feito lá. E tem essa pegada da coisa não ter álcool, né? Da bebida não ter álcool. Algumas não tem álcool. Sim. A gente aumentou, a gente tinha 3 sem álcool somente na carta anterior. E o que a gente fez? A gente tentou elevar o coquetel sem álcool a mesmo patamar do com álcool. Então a gente fez 6 e todos eles têm técnicas complexas como tem o coquetel com álcool. Então clarificação, a gente faz um suco de mastruz no Panisette Circenses, que vocês vão mostrar aí. Ali, ó. Esse mesmo, que ele é um coquetel de mastruz, então é feito um suco de mastruz e depois ele é clarificado. Olha, bem assim. Ele é verdinho clarinho. Ele é clarificado com uma técnica de clarificação com agar-agar. Então você faz como uma gelatina. E depois ele vai pingando gota a gota. Meu, sensacional, uma pegada muito boa. Quando o Rafael teve aqui, ele começou a falar das ervas, tal, né, que já tem uma história. Claro, a história da vida dele também. E depois, quando a gente voltar, eu quero que você me explique a sua paixão pela MPB. Quero que você me fale o que é MPB para você. Perfeito. Quer saber o que é MPB aqui em Santos? Espera aí que a gente já volta já já. Olá, estamos de volta, um papo muito legal, sensacional. O cara é muito legal para a gente bater um papo. Meu querido Walter Barroso, arquiteto e também da gastronomia. Qual foi o 1 e o 2? Começou por onde? Começou pela gastronomia. Na verdade, começou pela engenharia. Fiz 2 anos de engenharia. Unisantos. Esse eu fiz no Santa. Ah, no Santa? Isso em 2004, hein? Meu Deus do céu. 22 anos atrás. Eu sou coordenador da biomedicina da Unisanta. Tá vendo? Eu estudei no Santa em 2004. Unisanta. Eu morava do lado do Santa desde... Eu nasci quando eu nasci, eu estava do lado do Santa, num apartamento ali do ladinho. Então eu vivi naquele pedaço. Ah, então você conhece a vida inteira, conheço super bem. Aí eu fiz 2 anos de engenharia de computação no Santa, totalmente diferente. Logo depois, o que aconteceu? Eu fui fazer gastronomia, eu me apaixonei de alguma forma pela gastronomia, de cozinhar e tal. E fui fazer gastronomia, então foi o primeiro. Tá. Aí eu me formei em gastronomia, depois fui fazer 1 ano de nutrição. Aí eu falei, não é isso. Nesse meio tempo trabalhando na cozinha. E aí fui para arquitetura. Foi uma loucura, né? Você vê. Mas uma coisa... Mas eu acho que tem que ser assim, sabe? A vida, às vezes, a gente vai por outros caminhos. É isso aí. É isso. Eu acho que você tem que fazer aquilo que você está afim na hora que você está afim. Exatamente. E você ficou lá na China, tal. Esse contato com a parte de gastronomia mudou alguma coisa? Mudou bastante. Mudou bastante. Primeiro, quando você está na China, para você se adaptar lá, você precisa de alguma forma estar aberto à comida. Isso. Tá aberto. Isso aí. Porque você vai encontrar... Em Xangai, por exemplo, você encontra de tudo. Só que a maioria do que você encontra é a comida chinesa propriamente dita. Então você tem que começar a experimentar e tentar. Porque se você for sempre para o básico, né, daquela outra comida, você não vai ter a experiência completa. Eu tentei ao máximo, a gente tentou ao máximo, a gente ia... Tentei ao máximo. Não, mas, tentamos, mas ao mesmo tempo, quando a gente encontrava o que a gente gostava, eu e minha esposa saía 10 horas da noite para comer espetinho de rua chinês, que era incrível. Um bambuzinho, não é? Um bambuzinho bem fininho, né? E aí, exatamente, tinha um que eles colocavam o milho 1 por 1. Ah, eu vi isso. Você já viu? Eu vi, mas não... milho por milho. Era muito engraçado. E a gente adorava isso. A gente saía... Pimenta. Exato, tinha pimenta, tinha cominho. Tinha uma área da China que chama Xinjiang, que eles usam muito cominho. Então tudo tem cominho. E a gente adorava. Saía para comer essas coisas à noite e tal. E essa experiência foi durante 4 anos por causa da pandemia. Quando a gente veio para cá no final de 2023 e falou,
vamos voltar para o Brasil, a experiência que a gente teve comendo comida brasileira foi completamente diferente. Ah, é? Foram 4 anos sem tocar numa feijoada de verdade. Ah, tá, é de Foram verdade. 4 anos sem comer uma comida da sua família de verdade. Então, e aí você volta, o você fala assim, caramba. O sentimento é outro. O sentimento é completamente outro. Aí você percebe muito mais valor ali. Isso. E quando a gente abriu Urbana, não veio como... Essa brasilidade não veio tanto, porque a gente não sabia por onde como que ia ser. Isso. Será que o cliente está na mesma vibe que a gente, né? Isso aí. E eles estavam... A gente começou a perceber isso quando lançou o cardápio, que tinha um pouco do Brasil, um pouco da Ásia e tal. A gente percebeu que o caminho do Brasil o pessoal gostava mais. Claro, brasileiro, não. Lógico. O pessoal gostava mais. Apesar de muita gente gostar de comida japonesa e chinesa aqui em Santos. Né? Sim, bastante. Exatamente isso. E aí que veio a ideia... Mas a gente, quando a gente vê o teu cardápio, Urbana, não tem outro igual. É difícil, então, né? É difícil. Então, assim, a gente sabe que é ousado você começar a fazer drinks sem álcool. Por sinal, consomem bastante, não é? Consomem bastante. Pelo que o Rafa falou assim para mim, a juventude acaba tomando, o pessoal mais jovem curte e fica bom. Falou, pô, Carlão, fica bom, senão a gente não ia ter lá. E a MPB, me fala o que é isso. Pô, MPB é engraçado que assim, o cardápio tem 3 estágios, que é importante entender a história do cardápio. O primeiro é o Brasil de origem. O primeiro Brasil, que é o Brasil... Eu acho que você tem, né? Tenho. O primeiro Brasil, que é o Brasil indígena. Né? Então o Brasil inicia nessa parte, então todos os nomes dos autorais são nomes indígenas com ingredientes dessa vertente. Logo depois a gente passa para a ditadura, que todos os drinks da parte MPB, todos os coquetéis, os 6 coquetéis são nomes de músicas da época da ditadura. Por exemplo? Para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, 20 anos Blue. Sim. A gente tem Panisette Circenses também, é uma cardápio música. Cabeça, né? E muito legal. Exato, a gente brincou com o MPB de música popular brasileira e ao mesmo tempo medicina popular brasileira. Isso aí. Que essa parte a gente juntou e os fitoterápicos dentro, né? As ervas que compõem o drink sem álcool, e como ele não tem álcool, não tem problema. Sim. Então a gente faz um negócio que faça bem pro corpo. Né? É com gelo, com tudo gelado? Tudo perfeitinho. Estou tão curioso para saber isso aí, como é que funciona. Exatamente como todo coquetel, a técnica do coquetel, tudo para elevar ele ao patamar do coquetel com álcool, porque muito coquetel sem álcool acaba virando um chá, acaba virando um suco. Isso aí. E a gente não quis que fosse um chá ou um suco, a gente quis que tivesse uma técnica, que tivesse algo por trás. E a terceira parte do cardápio é a irreverência do Brasil. De hoje. Então, as nossas comidas, quando você abre o cardápio, as nossas comidas elas têm nomes engraçados. Por exemplo, o amostradinho, que é o contrário de um escondidinho. Entendeu? Entendi. A mandioca tá por baixo, os batonetes de mandioca e a carne seca por cima. Que é brincadeira do por cima da carne seca. Sim. Mas é muito legal, cara. Essas coisas, né? E a gente tentou fazer essa brincadeira também. Muito legal. O Sabor do Saber. Exato. De novo, a gente está falando da Urbana Coquetelaria, fica aqui em Santos, na rua Frei Gaspar, número 12. Eu estou vendo o seu... Eu me perdi aqui, não, achei. Aqui, ó. Quando a gente fala que apresentar alguns pratos diferentes, você concorda comigo, porque você não vai ter uma pessoa que vai lá para comer picanha, não sei, nem citei, mas eu veio comer um prato altamente autoral. Exato. Isso foi bem aceito? Olha, o primeiro cardápio que a gente lançou, a gente começou a perceber. É bom pra você, né? Aí você fala, meu, como é que faz isso, cara? Posso te falar que é sempre um desafio grande. Cada cardápio. Porque você... Assim, o primeiro foi o maior de todos, o maior desafiador. Você não sabia se o pessoal ia aceitar ou não. O público. Exato. Não é verdade? A gente fez alguns especiais para testar outras receitas. É um trampo, cara. O que ajudou a gente a definir esse cardápio novo. Mas é difícil você lançar alguma coisa que as pessoas não estão acostumadas, porque realmente, né, você não sabe qual vai ser a resposta do público. E você tenta fazer alguma
a harmonização de uma coisa que se bebe com uma coisa que se come? Total. O drink, o cardápio inteiro é ele é harmonizado. Meu Deus! Esse Carai Piaré, que é o coquetel que tem em São João da Barra, por exemplo. Isso, que João da Barra é uma coisa forte, né? É uma coisa forte, só esse mesmo. Esse aí. E ele tem essa guarnição que, aliás, é fécula de batata, ele fica crocante com casca de cacau. Cara. E essa casca de cacau é da Casa Chocolates, que é de São Paulo, e eles fazem tudo à mão numa cozinha que é menor que esse estúdio. Juro por tudo com referência. Tudo com referência. Tudo com referência. Então tudo tem uma referência. Muito legal. E esse coquetel ele harmoniza com a nossa sobremesa que chama o preferido. O preferido, eu contar a história do preferido, que é o seguinte: ela é uma mousse basicamente de chocolate, que ela é uma cremousse, que é uma mousse de chocolate em uma técnica francesa, né? Ela é quase uma mousse. E por que ele chama o preferido? Na época que antigamente, quando inventaram o brigadeiro com leite condensado, porque eles faziam a sobremesa francesa com leite. E não tinha falta de leite. E houve uma demanda de leite condensado, e eles criaram o brigadeiro com leite condensado. Então a brincadeira que a gente faz hoje a gente faz ela sem leite condensado, que é a tradicional, e a gente chama ela de o preferido porque é o preferido dos brasileiros, o brigadeiro. Só que é a receita, em teoria, original do brigadeiro, né? Que ela é uma mousse de chocolate consistente. Bom, e aquela outra que a gente viu ali que vai manga. Diretor, põe aquela foto essa aí. Essa chama brasileirinha. Mais engraçado que ela chama brasileirinha por causa da cor, porque a gente escolheu a louça e a cor dela, então ela tem verde e amarelo. E esse é um cheesecake de mastruz com iogurte. Isso é ousado, hein? E aliás, tem uma coisa. Isso é ousado. Sabe de onde vem esse iogurte de mastruz? Você põe uns negócios muito loucos. Do coquetel de mastruz. Que legal, hein, cara? Quando eles fazem o coquetel de mastruz e pinga, sobra um sumo. Isso. Aquele sumo, ele é feito a cheesecake de mastruz com iogurte e a compota de manga, tudo para misturar, para ser a mesma harmonização dos dois drinks. Sensacional, é um cardápio muito bem pensado, é uma tirada muito legal. Meu, vamos conhecer lá, Frei Gaspar, número 12, Urbana Coquetelaria. É muito legal quando a gente vai em várias pessoas, pede, né, várias coisas, um prova do outro, vai, né, exatamente isso. Faça isso. Harmonizado. Eu acho uma coisa muito legal. E como tem drink sem álcool, meu filho pode tomar de 13 anos, a minha filha pode tomar de sem problema não, 15 anos, zero álcool mesmo. Zero álcool mesmo. Então é uma coisa muito legal. Você gosta de trabalhar com comida? Gosto. Emoção? Dá muita. Quando alguém prova, prazer. É o prazer. Existe o prazer de comer, existe o prazer de ver alguém aproveitando o que você fez. Isso aí. Essa é a pegada. É engraçado que é um prazer diferente. Sim. E ao mesmo tempo dá muito prazer. Eu fico muito feliz de ver a pessoa aproveitando o que a gente criou. É sensacional. E elogiando. Isso é fantástico. Mandar um beijo pro Rafa, mandar um beijo pra Larissa. É muito legal vocês terem essa iniciativa. De novo, @Urbana Coquetelaria, Frei Gaspar 12. Cara, e eu vou lá, velho, eu vou combinar aí, eu vou lá. Me avisa que eu quero estar junto. Eu quero que você esteja, porque é muito legal. E o lugar, cara, é no centro de Santos. É um santista que saiu fora, voltou para cá, trouxe essa ideia toda usando produto selecionado, regional, tudo com referência. Eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha lá e curtir a nossa querida Santos, né? Porque o centro é maravilhoso. De novo, Urbana Coquetelaria. Walter, parabéns, obrigado, velho. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, um papo sensacional. Sem pauta, falando de comida, mostrando foto. Como sempre chama? dá certo. Como chama aquele pão de caraca que a gente viu? Surf and Turf nos Estados Unidos, e aqui é o Pesque Carreto. Pesque Carreto, esse que eu vou. Tá vendo? Vamos lá, Urbana Coquetelaria, na rua Frei Gaspar, número 12. Um beijo, valeu, tchau, tchau.